Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o doutor e pastor Ademar. Já convido você a se inscrever no meu canal, se inscreve no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para você. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o doutor e pastor Ademar. Já convido você a se inscrever no meu canal e se inscreva no meu canal, ative as notificações para você ser notificado de cada vídeo que eu estou postando aí no YouTube. E além disso, deixe o seu like. Lembrando, pessoal, que é importante você ativar as notificações para todos os vídeos que eu fizer, para que você venha receber. Porque se você não ativar a notificação, o YouTube não envia os comunicados do vídeo para você. Pessoal, hoje eu quero falar de um tema bastante polêmico, que é o estudo do ministério sacerdotal. E nós vamos tratar à luz das Escrituras. Será que Deus permitiu a mulher exercer o ministério sacerdotal? Será que Deus permitiu que a mulher seja pastora, como hoje nós fomos ensinados? Será? Nós vamos ver isso à luz das Escrituras. Fique comigo, se inscreva no canal, deixe o seu like e vem comigo. Pessoal, para quem não sabe, eu sou doutor e pastor e dedicado à hermenêutica, 12 anos dedicado à hermenêutica. Para quem não sabe, a hermenêutica é a matéria mais importante de toda a teologia, porque a hermenêutica é a arte de interpretação de textos. E como a hermenêutica ela tem regras, tem normas, é importante a gente, ao estudar a palavra do Senhor, o primeiro ponto que a gente deve fazer, se esvaziar de si, deixar o seu eu, o seu ego. A palavra de Deus veio para nos lapidar, para nos moldar. A palavra de Deus nunca foi fácil de nós aceitarmos, porque ela mexe com nós. E essa palavra, quando ela mexe conosco, nós não aceitamos. Então, por isso, pessoal, é importante que ao estudar a palavra do Senhor, ao ler a palavra do Senhor, é importante você deixar que a palavra em si ela venha falar, longe de preceito do homem, e para que a gente possa ser iluminado, conduzido à verdade. A verdade que outrora o nosso Deus quer que nós venhamos conhecer mais e mais dele. E o povo tem errado por falta de sabedoria, né? Porque lhe falta o conhecimento. Então isso, pessoal, é muito importante, porque em Isaías, no capítulo 28, versículo 10, a palavra do Senhor ela vai dizer assim, Isaías no capítulo 28, versículo 10, pois é preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. A palavra do Senhor, nós devemos rodar as Escrituras. Nós não podemos pegar um versículo isolado, como muitos fazem, para fazer de regra, de doutrina, e aí levando o povo de Deus ao longe conhecimento da vontade de Deus. Então a palavra do Senhor é um pouco aqui, um pouco ali. Nós devemos ter labor para nós entendermos e conhecermos a palavra que é esta que liberta. Isaías 55, versículo 8, o próprio Deus diz que os nossos pensamentos não são dele. Nós não pensamos como ele. Então é importante, pessoal, nós atentarmos para cada dia aprender mais e mais da palavra do Senhor, para nós não vivermos de forma errantes, tá, pessoal? 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 20, vai se dizer também que a palavra do Senhor, ela não provém de interpretação pessoal. O que é isso? É versículos isolados. Muita gente pega o versículo isolado para fazer de regra e de doutrina. 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 20, vai dizer assim: antes de mais nada, sabei isto, que nenhuma profecia da Escritura
resulta de interpretação particular. Ou seja, versículos isolados. Muita gente pega versículos isolados e para fazer de regra de doutrina. Então, pessoal, a palavra do Senhor nós devemos saber como manipular, como andar na palavra do Senhor. E sobre aquele tema que a gente vai falar, a gente deve pegar vários versículos sobre aquele assunto para que a gente possa chegar a uma conclusão que o Senhor, Ele quer que nós venhamos aprender mais dele, conhecer da sua verdade. Pessoal, eu quero voltar em Gênesis, no capítulo 2, e lembrando, já convido você a se inscrever no meu canal, já deixe o seu like, ative o sininho para você estar recebendo as notificações, porque isso é muito importante. Quando você ativa o sininho, todos os vídeos que eu postar no canal, para que você venha a ser notificado. O tema bastante polêmico, ministério sacerdotal. Será que Deus permitiu que a mulher exercesse o ministério pastoral? Será que nós encontramos a base bíblica para que nós pudéssemos apoiar como nós fomos ensinados desde que se existe o cristianismo? Então, pessoal, é desse assunto que eu quero falar. Gênesis, vamos para Gênesis. Palavra de Gênesis 2:18. Deus disse assim, Gênesis no capítulo 2, versículo 18, que diz assim: E Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda. Lembrando, pessoal, que a palavra aqui correta, a tradução fiel, é adjutora. Eu até falei sobre isso no vídeo de ontem, qual dos três é maior. Então, a palavra adjutora é a palavra fiel. E o primeiro ponto que nós precisamos entender é que a língua hebraica é a língua original dos manuscritos do Antigo Testamento. As Bíblias que a maior parte dos cristãos hoje usa é a língua latim, ou seja, transliterada do latim. E isso não preservou o texto ali no original, e até mesmo porque tem palavras que possuem mais de 50 variantes, e aí perderam na tradução. Então, qual é a palavra certa que Deus quis dizer? É para isso que nós temos que tentar. Aí resta dúvida, se temos 50 variantes, como vão saber qual é a certa? Será que foi traduzida certa? Será que o sentido da palavra é esse? Então isso tem trago ali uma grande confusão no meio da cristandade hoje, a questão das Bíblias. E as constantes aí, alterações aí, as atualizações, as revistas corrigida, atualizada, ampliada e por aí vão. Tem feitos ali com que as pessoas perdessem o sentido original do texto. E aí nós, com a palavra distorcida, alterada, não tem como nós chegar ao pleno conhecimento da vontade do Senhor. Tá, pessoal? E a palavra do Senhor em Apocalipse 22, versículo 18 e 19, vai dizer que não pode ser tirado e nem acrescentado nada da palavra do Senhor. Então nós devemos atentar para isso. E hoje o comércio, o mercado das Bíblias estão aí. Hoje tem Bíblia de tudo quanto é jeito. Bíblias com nome de pessoas, Bíblia com nome de ministérios, de congregações. Então, pessoal, devemos atentar para isso. Eu quero falar sobre isso. Primeiro, a palavra, quando Deus criou o mundo, ele disse que não seria bom que o homem estivesse só. Então ele disse ali que faria uma adjutora. Então, primeiro ponto que nós devemos entender é que a palavra adjutora, que é a palavra, a tradução fiel do hebraico, que significa ad significa do lado, e jutora, que é junto. Então, a palavra adjutora significava aí do lado e junto. Eva, antes do pecado, ela andava em igualdade com Adão, do lado e junto de Adão. Veja que a palavra do hebraico ad, do lado, e jutora, junto,
Eva andava do lado e junto com Adão. Ela não tinha nem maior e nem menor grau ali diante de Deus. Então ambos estavam em igualdade perante Deus. É isso que nós devemos entender. E Adão e Eva, eles tinham a mesma responsabilidade. Então, por isso que Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, vai dizer assim: Deus, portanto, criou os seres humanos, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. E ali, pessoal, vai dizer assim, ou seja, a imagem e semelhança é a mesma coisa, tá, pessoal? E no versículo 28 ali vai dizer assim: Deus abençoou, lhe ordenou, sedes fértil, multiplicai, sujeitai toda a terra. Então Deus ali ordenou ali para que eles multiplicassem ali, sujeitassem tudo, então, sobre o domínio deles. Então, pessoal, a gente vê que a igualdade ali de Adão e Eva antes do pecado, eles eram iguais. Não tinha nem maior e nem menor. É isso que nós devemos atender. Porque hoje nós vemos os ensinos, os ensinamentos hoje que são ao contrário do que a palavra de Deus ela nos ensina. Porque nós devemos sempre atentar para isso, tá, pessoal? E é importante, pessoal, nós atentarmos que antes do pecado, o homem e a mulher, eles andavam lado a lado. Mas depois do pecado, Deus mudou. Então, Gênesis 1:28 vai dizer assim: E Elohim os abençoou e lhes disse: Reproduzam e proliferem-se, enchei-se a terra, sujeitai e dominai todos os peixes do mar, as aves do céu e sobre todos os animais que arrastam sobre a terra. E no versículo 29, disse-lhe mais: Eu vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, que se acham sobre a face da terra, bem como todas as árvores em que há fruto, que dê semente, serão para mantimento. E aí Deus vai continuar dizendo que os animais também. Então, Deus, amados, Ele deu ali a autoridade para Adão e Eva antes do pecado e eles andavam em igualdade. Mas depois nós devemos ver que Adão, após Adão ali ter sido enganado por Eva, mudou alguma coisa. E o que mudou? É isso que nós devemos atentar. Precisamos entender que Eva tinha poder igual a Adão, mas antes do pecado. Atenta para isso, antes do pecado. Mas agora vamos ver como que Deus tratou isso após o pecado. E isso que é importante, é aqui que está a palavra-chave que muda. Gênesis no capítulo 3, versículo 16, que a palavra de Deus diz assim, ó: E a mulher disse: Multiplicarei grandemente tua dor na hora do parto, e em meio a dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Algumas traduções vai dizer assim, para a mulher sentenciou: multiplicarei grandemente o teu sofrimento e gravidez, em meio à agonia darás à luz filhos, e seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Aqui, pessoal, a gente vê a sentença de Deus para a mulher após o pecado. Ela querer influenciar o marido, mas ele domina, ele está no controle. Então, pessoal, após o pecado foi mais difícil para a mulher, foi essa questão, sem dúvida. Porque o sofrimento, a agonia de dar à luz, mas isso foi o mínimo para as mulheres. O mais pesado foi a segunda sentença de Deus, pois ele destituiu ali todo o poder da mulher. Então, de estar ali do lado a lado e junto com Adão. Então, ela perdeu ali o seu poder. E Deus disse, ó, você vai andar querendo influenciar o teu marido, mas ele vai te dominar. Ele é o cabeça, né? E recapitulando aí que antes do pecado, amados, a mulher exercia
em igualdade. A autoridade e tinha o mesmo nível. A gente não vai ver que Eva ela era inferior a Adão, não. Então, que antes do pecado. Então, pessoal, agora como nós entendemos essa parte? Porque antes do pecado, Eva ela não precisava pedir opinião a Adão. Pois que tanto é que a gente vê que eles andavam de lado a lado em igual, tanto que Eva, ao comer do fruto, ela não foi pedir para Adão. A Bíblia não narra que Eva foi lá pedir autorização para Adão, que ela precisava comer, ele era o responsável por ela, ele era o cabeça, não. Porque ele simplesmente andava em igualdade. E ali ela comeu sem pedir a Adão, porque ela tinha poder de tomar decisão sem consultar Adão. Mas aí após o pecado ela perdeu essa igualdade, é o que foi mais difícil para a mulher. E aí, pessoal, a palavra clara e sem sombra de dúvida que o Antigo Testamento e o Novo Testamento eles se completam. A Bíblia é assim, o ontem ele fala o hoje e o hoje ele fala o ontem. E aí, pessoal, por isso que nós devemos atentar para a palavra do Senhor. Antes do pecado era uma coisa e depois, após o pecado, foi outra. Agora nós vamos ver, após o pecado, qual que é a condição da mulher. O que a mulher pode, o que ela não pode, o que é lícito a mulher fazer, o que não é lícito a mulher fazer. Então, para que a gente possa chegar ao pleno entendimento da palavra do Senhor. Efésios, no capítulo 5, versículo 22, vai dizer como a mulher, após o pecado, ela deve proceder. Isso em Gênesis foi antes do pecado, Deus depois tirou ali a sua autoridade, a sua submissão. E em Efésios, no capítulo 5, versículo 22, vai dizer assim: as mulheres os sejam a seus maridos como o Senhor. E aí no versículo 23 vai dizer assim: porque o homem é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja e o salvador do corpo. Aqui a gente já vê que a mulher, ela deve ser submissa, vai dizer assim: vós mulheres, algumas traduções, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Aqui a gente vê que a mulher, ela deve ser submissa, porque o marido, ele é o cabeça, assim como Cristo, ele é o nosso cabeça. A mulher, ela deve ser sujeita ao Senhor, a Cristo. E no versículo 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Versículo 24, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Aqui a gente já vê que antes do pecado a mulher não precisava ser sujeita, logo após aqui na dispensação da graça, dos ensinamentos, aí a gente já vê que a mulher, ela deve ser submissa. E no versículo 25 ainda vai dizer a questão do homem, como o homem ele deve dedicar a sua esposa, amar. Versículo 25, Efésios capítulo 5, versículo 25, vós marido, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui a gente já vê a responsabilidade muito maior do homem, assim como Cristo entregou pela igreja, assim o marido ele deve se entregar para sua esposa. Será que o marido está disposto a fazer como Cristo fez, deu a vida pela sua esposa, pela igreja? Será que o marido, isso é muito profundo, pessoal, isso é só para quem é espiritual entender essa questão. Como o marido, ele pode fazer como Cristo, se entregar em favor da sua esposa, e assim deve ser como Cristo ele foi, que a Bíblia vai dizer.
Efésios, no capítulo 5, versículo 33, vai dizer assim: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo. E a mulher reverencie o seu marido. Aqui a mulher, cabe a ela a reverência ao marido. Além de ser submissa, sujeita, ela deve ser reverente ao marido. E veja bem como a palavra do Senhor nos ensina acerca desse assunto. No novo pacto, na nova aliança que foi dada para a igreja, aqui a gente já vê que mudou. A gente precisa atentar para isso, que a mulher ela está sujeita ao marido, como ela está ao Senhor. O marido ele é o cabeça da mulher, ou seja, é ele que governa. Então o cabeça Cristo, ele é o cabeça da igreja, assim como o homem, o marido, ele é o cabeça da esposa. E a igreja, amados, ela é submissa a Cristo. Ou seja, a igreja ela não pode estar em igualdade com Cristo, jamais. A igreja o Senhor deu a vida por ela, ele se sacrificou pela sua igreja. E assim deve ser o marido se sacrificar, doar-se para a esposa, amar reverentemente. Então, e a partir dali, o homem exercendo autoridade sobre a mulher. Então, pessoal, como nós entendemos a mulher exercendo o ministério pastoral? Porque a mulher, o ministério sacerdotal, nós devemos atentar para isso. Quando a mulher ela se torna pastora, ela exerce autoridade espiritual sobre o homem. Então isso é totalmente antibíblico, a mulher exercer autoridade sobre o homem. Após o pecado, ela deve ser submissa, ela é submissa, amar, ter respeito, reverenciar o seu marido. Porque se a mulher ela exercer autoridade sobre o homem, é como nós estivéssemos querendo que a igreja governasse Cristo ou a igreja estivesse acima de Cristo. E não é assim que a palavra ensina. Cristo, ele é o Senhor da igreja. Ele deu a vida, ele sacrificou e ele é o cabeça da igreja. E assim deve ser a esposa submissa ao marido, porque ele é o cabeça. Só para que você possa entender. Então, assim como a igreja ela está sujeita a Cristo, ela não pode estar a lado ou nem em igualdade com Cristo em hipótese nenhuma, pois ele é o cabeça e ela deve ser submissa. E a mulher, pessoal, a partir disso aí houve muita confusão, porque nós não podemos sair criando cargos, dando títulos, se nós não estivermos respaldo pela palavra do Senhor. E aqueles que assim fizer, dará conta ao Senhor, porque não pode. Porque no versículo 25 de Efésios vai dizer assim, ó, assim como Cristo amou e entregou para a igreja, o marido deve amar e entregar a sua esposa voluntariamente, porque Cristo ele se entregou voluntário. Lembra que Jesus ele disse assim: a minha vida eu a dou e ninguém pode arrebatá-la, ninguém pode tirá-la de mim. Então ele sacrificou-se, foi voluntário. E pessoal, e a mulher no versículo 33 de Efésios, a gente vê, né, que o marido ele deve também reverenciar, respeitar e a sua esposa, a mulher também, reverenciar o marido, né? A gente devemos atentar para isso. Então, Efésios no capítulo 5, versículo 33, então, que vai dizer assim, para que a gente possa entender, pessoal. Isso é muito importante. Quando nós não entendemos a palavra do Senhor da maneira certa, como nós vamos colocar em prática? Como nós vamos viver a palavra do Senhor? Que diz assim no versículo 33, em resumo, cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. A mulher ela tem que ter reverência, algumas Bíblias vai dizer respeito pelo marido, deve respeitá-la, respeitá-lo. Então, pessoal, Colossenses também, pessoal, vai dizer também mais acerca desse assunto, porque
a gente deve, pessoal, sempre voltar para a palavra do Senhor, para nós não vivermos aí de forma errante. Até aí muitas coisas nós fomos ensinados errado, mas hoje nós estamos no tempo de buscar o conhecimento, e aquele que busca o conhecimento, ele não fica enganado. Por isso que o próprio Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade nos liberta do erro, da mentira, do engano, para que nós possamos viver plenamente para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e fazer segundo o que Ele deixou no legado aí da sua palavra. Colossenses no capítulo 3, versículo 18 vai dizer assim: vós mulheres, submetei-vos aos maridos, como convém no Senhor. A gente já vê aqui que a mulher, ela, mais um versículo, que a mulher deve ser reverente, estar sujeita, submeter. Algumas versões vai dizer, mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, pois assim deveis proceder por causa da vossa fé no Senhor. Paulo, pessoal, lembra de Paulo? Paulo, ele era bem crítico. Paulo, se nós levarmos a questão da palavra do Senhor, Paulo não permitia nem que a mulher ensinasse nas igrejas, em hipótese nenhuma. Paulo, ele era bem crítico. Ele disse assim, não permita que a mulher ensine. A mulher, ela deve aprender em silêncio. Segundo Timóteo, nós vamos ver que Paulo, ele era bem crítico com relação a esse assunto, a esse tema, porque ele não deixava, ele não permitia em hipótese nenhuma que a mulher ela falasse ou seja, e ensinasse também nas igrejas, porque após o pecado ele vai dizer a condição da mulher, por que ele não permitia que a mulher fizesse isso dentro da igreja. Pessoal, lembrando que as traduções é muito importante. Então, quando a gente vai estudar a palavra do Senhor, é igual o meu caso aqui, quando eu vou fazer estudo da palavra do Senhor, atenta para isso. Eu sempre pego os versículos, os textos dos originais. Texto, contexto, tudo dos originais, o mais perto possível. As traduções fiéis são que muita gente hoje não tem. Então, por isso que nós devemos atentar para isso. Então, pessoal, 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 11, vai dizer assim, e por isso, pessoal, a cada dia nós devemos sempre entender que as traduções, ela é muito importante para que a gente venha entender. As traduções que vocês pegarem, que forem atualizada, corrigida, revista, muito cuidado com essas traduções. Nunca pegue somente uma tradução, que você possa aí sempre pegar mais de uma versão, usar aquele versículo de maneira ali sempre fiel. Então, para que a gente não possa aí entender o sentido certo, correto da palavra do Senhor. Pessoal, a mulher, Paulo, ele diz, que a mulher, ele não permitia que a mulher ensinasse na igreja. Então, a gente deve sempre entender isso. E Paulo, ele falava assim, no capítulo 2, 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 11, Paulo vai dizer assim: durante a instrução, a mulher conserve o silêncio com toda a submissão. Não permito que a mulher ensine ou domine o homem. Que conserve, pois, o silêncio. Tá vendo? Paulo, ele não permitia que a mulher ensinasse,
dominasse o homem, porque assim como Cristo é o cabeça da igreja, assim é o marido, ele é o cabeça da esposa. Então, e Paulo, ele era bem crítico, ele não permitia que a mulher ensinasse, e ainda vai dizer, porque Adão foi criado primeiro. Então, Adão, ele foi criado primeiro, quer ver? Não permite que a mulher ensine ou domine o homem, que conserve, pois, o silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E não foi Adão que foi seduzido, mas a mulher que, seduzida, caiu em transgressão. Aqui a gente já vê que a palavra de Deus é bem clara, ela não disse que o homem foi enganado. A mulher foi enganada, mas o homem, pelo contrário, a Bíblia diz que a mulher, tá vendo? Então, Adão não foi seduzido, não foi enganado. Algumas Bíblias vai dizer, não foi enganado, mas a mulher que foi. E por isso Paulo, por isso que ele corta, para que a mulher não permitia que a mulher exercesse autoridade sobre o homem. E como nós vamos entender isso? Uma mulher, quando ela se torna pastora, ela exerce autoridade sobre o homem. E a todo momento, desde dos ensinamentos do Antigo Testamento, a gente vê que, em hipótese nenhuma, Deus permitiu mulheres exercendo o ministério sacerdotal. Tito, no capítulo 2, versículo 3 a 5, vai dizer assim, ó, semelhantemente, ensina as mulheres maduras a serem reverentes quanto a seu estilo de vida, não caluniadoras, não viciadas em muito vinho, mas capazes de ensinar o que é bom. Versículo 4, dessa forma estarão aptas para orientar as mulheres mais jovens, amarem seus maridos e seus filhos. Aqui está a condição da mulher, de amar o marido e os filhos. Versículo 5, de 2 Tito, me perdoe, Tito 2, no capítulo 2, versículo 5, a serem equilibradas, puras, dedicadas a seus lares, a cultivarem um bom coração, submisso aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. A mulher, mais uma vez, submissa. Tá vendo, pessoal? Então a gente vê que no versículo 3 as mulheres devem... Então, pessoal, a gente vê que a mulher, ela deve ser submissa ao marido. Então ela deve ser ensinada e submissa ao marido. Então veja que em todas as cartas de Paulo ele segue o mesmo ensino, que a mulher sendo submissa ao marido, sendo ensinada, não ensinando conforme 2 Timóteo 2,14, que ele disse que a mulher foi enganada, a mulher que foi enganada. Devemos atentar que esta verdade que foi colocada é antibíblico. A mulher exerceu o ministério pastoral, até porque desde a antiga aliança Deus nunca permitiu mulher exercendo o ministério sacerdotal, ou seja, era somente o homem. E Deus levantou ali Arão, seus filhos, você pode acompanhar lá em Números no capítulo 18, versículo 7, contudo somente tu e teus filhos assumireis as funções sacerdotais em tudo que se refere ao altar, ao que se encontra além do véu sagrado. Vós realizareis o serviço do culto, cujo o ofício concedo a vosso sacerdócio. Entretanto, qualquer pessoa não autorizada ou profana que se aproximar do santuário será sumariamente condenado à morte. Tá vendo, pessoal? Aqui a gente já vê que o ministério sacerdotal foi dado aos filhos. Pessoal, lembrando aí, já convido você a se inscrever no meu canal, se inscreva no canal, ative as notificações para você estar recebendo as notificações de novos vídeos. Deixe o seu like e esse é o segundo vídeo, a segunda parte do vídeo. Será que Deus permitiu a mulher exercer o ministério sacerdotal? Este é um tema bastante polêmico, mas estou tratando aqui à luz das Escrituras para que você possa ser guiado pelo Espírito Santo. Então, pessoal, na tenda, depois do templo ali, somente o sacerdote poderia oferecer sacrifício a Deus. Veja também que Deus ele é servido por anjos, mas muitos até podem dizer assim,
Ah, mas anjo não tem sexo, são assexuados. Eu também concordo plenamente com você, porque assim como nós pensamos assim, os anjos são assexuados, mas a gente também pode ver o exemplo dos anjos que vieram à terra em missão a Deus, como os anjos da segunda queda, e depois eu vou até tratar sobre esse assunto, então acompanhe, se inscreva no canal para você estar recebendo aí as notificações. Os anjos da segunda queda que assumiram forma corpórea para relacionar com o homem, ele teria que assumir a forma corpórea, é igual Jesus, para ele vir no meio da humanidade, ele não poderia ser espírito, ele assumiu a forma corpórea para se relacionar conosco. Então, os anjos, amado, a gente vê que vieram ali, os anjos que vieram na missão ali de Gênesis, no capítulo 19, do versículo 1 a 29, ali versículo 4 e 5 também, vocês vão ver, de jovens até os velhos queriam ter relações com os anjos. Quando? Quando os anjos foram em missão, e ali depois o povo juntou querendo ali ter relações com os anjos, e aí, pessoal, é importante a gente atentar. Anjos são do sexo masculino que vieram, então Deus nós nunca podemos dizer assim, Deus tem anja no céu. Não, porque os anjos são assexuados, e todos que vieram, não tem nenhum relato na história de ser uma anja por aí, né? Então, pessoal, aí o povo questiona assim, mas o caso de Débora. Débora, sim, concordo plenamente. Débora, qual a função de Débora? Vamos relembrar. Débora, ela era juíza, não sacerdote exercendo o ministério sacerdotal. Débora, ela como se fosse hoje uma juíza por aí. Qualquer um pode ser um juiz ou uma juíza. Mas Débora, naquele tempo, ela não foi uma sacerdote, uma sacerdotisa do Senhor. Então não foi. Então, pessoal, e aí o pessoal, porque a maior parte das pessoas pega assim, mas a mulher pode, sim, ser juíza, como a gente vê aí, juízas, promotoras, pode ser tudo. Mas isso aí, pessoal, é fora do reino eclesiástico e dos ensinamentos cristãos, que é antibíblico a mulher ser pastora. Então, foi ensinamento que colocou aí os ensinamentos errados, mas é antibíblico. Agora, pessoal, e no caso de Débora aí, ela foi juíza. Hoje qualquer mulher pode aí ser juíza, qualquer uma pode estar aí fazendo julgamento de litígios. Então, e o homem ele não pode criar cargo em hipótese nenhuma, dar títulos que nós não temos na palavra do Senhor. Isso é muito sério. E esse cargo, esse título aí foi criado pelo homem, dado pelo homem. Então, pessoal, a palavra de Deus ensina sempre ao pastor. Jesus disse, eu sou o bom pastor. Ele fala do bom pastor, começa falando, ele fala do mau pastor. Ele fala que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Ele começa falando do bom pastor e ele relata essa palavra referindo-se ao falso pastor. Muitos até pegam para atribuir essa atitude de Satanás, mas quando nós vamos pegar o contexto desse versículo, começa lendo lá para você ver. Jesus começa falando do bom pastor, do mau pastor, mas vai lá e pega para você ver que Jesus ele fala do mercenário que trabalha por dinheiro, e depois ele vai dizer, o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Então, como diz, é a característica do falso pastor. Então, pessoal, como nós vamos entender a palavra do Senhor? Que Deus nunca permitiu a mulher exercer autoridade sobre o homem. E a mulher, quando ela exerce autoridade sobre o homem, é antibíblico. Mas é claro, pessoal, nós devemos entender que quem criou dará conta ao Senhor. Mas tenho meu respeito às mulheres que assim são chamadas de pastora, porque até mesmo eu considero aí que se quem inventou esse cargo, quem que deu, eles que darão conta ao Senhor.
Mas nem por isso eu vou menosprezar, nem por isso eu vou desfazer dessas pessoas, e pelo fato da palavra de Deus não concordar assim. Então, tenha o meu respeito, porque a palavra de Deus em Romanos vai dizer que toda autoridade é constituída por Deus, foi dada por Deus. Não há nenhuma autoridade que não seja dada por Deus. Quem criou responderá diante de Deus, mas nosso dever é de respeitar as autoridades, tá, pessoal? Tanto no meio cristão, da cristandade, quanto também secular. As polícias, as autoridades, os juízes, os promotores, desembargadores, todos eles estão aí para nos servir, tá, pessoal? E só não vai gostar deles quem infelizmente não age da maneira certa e não tem a sua conduta coerente, mas porque a palavra de Deus vai dizer que todas elas trabalham em nosso favor, em nosso favor, que andamos certo, corretos, certos diante de Deus. Mas lembrando, pessoal, que a mulher, ela pode exercer o seu ministério na igreja. Mas como assim? A mulher, ela pode ser missionária, ela pode ser evangelista. Veja bem que tem diferença, de menos no ministério pastoral, que é antibíblico. Porque a mulher, ela pode ser missionária, pode ser evangelista, mas antibíblico nós já vimos, acabamos de ver que é antibíblico. Então, as mulheres, um exemplo que as mulheres podem ser diaconisa, as mulheres podem ser diaconisa, porque a palavra grega, que é diakonos, que significa serviço, e o serviço, a palavra diáconos é servo, atendente, que serve, que atende, que dá suporte, né? Então, o exemplo mesmo a gente vê em Filipenses, que a mulher, pessoal, não é exagerando, porque às vezes tem pessoas, mas a mulher não pode, tá? Mas a mulher, a palavra do Senhor, ela nos ensina de outra forma, né? Então, mas a mulher, ela pode proceder desse jeito, dessa forma, né? Paulo vai dizer assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os seus episcopos e diáconos, a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aí ele já sonda aqui também os diáconos, né? Aqueles que estavam em serviço. 1 Timóteo aí no capítulo 3 também vai dizer aí um exemplo de diaconisa, né, pessoal? Então a gente vê que a palavra de Deus também ensina o exemplo de diaconisa. Eu já vi pessoas falar assim: eu não concordo com diaconisa, eu não acho certo diaconisa, mas diaconisa tá lá na Bíblia, temos o respaldo. Como? 1 Timóteo no capítulo 3, a partir do versículo 8, vai dizer assim: os diáconos igualmente devem ser respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados ao vinho, sem cobiçar lucros vergonhosos, conservando o ministério da fé com consciência limpa. Também estes estejam primeiramente experimentados e em seguida, se forem irrepreensíveis, sejam admitidos na função de diáconos. Também as mulheres devem ser respeitáveis, não maldizentes, sóbrias, fiéis em todas as coisas. Aqui a gente já vê a característica da mulher para ela ser uma diaconisa, né? Ela deve ser aí uma mulher que respeita, não maldizente, sóbria, fiéis em todas as coisas, e que os diáconos sejam esposo de uma única mulher. Aqui é a regra para o diácono, né? Para que ele venha a ser esposo de uma única mulher, governando bem os filhos e a casa. Agora aqui já pega, né? Para ser diácono
tem que governar bem o lar, a casa, os filhos, assim como a mulher também deve ser reverente, a mulher deve respeitar, não caluniadora, a mulher. E vai dizer assim: pois aqueles que exercem bem o diaconato conquistam para si mesmo posto de honra, bem como muita intrepidez fundada na fé em Cristo Jesus. Aqui a gente já vê que a palavra diácono, que é serviço, diaconós, então, seja a mulher, ela não é proibida. A gente vê também que Febe era um exemplo também de diaconisa, né? De serva. Então a gente deve atentar, porque, amados, a palavra do Senhor, a cada dia que passa, as pessoas não atentam para fazer da maneira certa, para viver da maneira certa. E por isso é importante, pessoal, você se inscrever no canal, para você sempre aprender da palavra do Senhor, para que você possa chegar ao pleno conhecimento da palavra do Senhor. Romanos, no capítulo 16, versículo 1, aqui está o exemplo de Febe. Recomendo-vos, Febe, nossa irmã, diaconisa da igreja de Cencreia, para que recebais no Senhor de modo digno, como convém a santos, e a assistais em tudo o que ela de vós precisar, porque também ela ajudou a muitos, a mim inclusive. Aqui a gente já vê Febe, ela ajudando, Febe aí sendo uma diaconisa, ela ali trabalhando para o Senhor. Então, por isso, a gente deve atentar para a palavra do Senhor, do exemplo aí que é de Febe, né? Que ajudou aí, Paulo vai dizer assim, ó, ajudou até a mim, né? E também, pessoal, 1 Timóteo no capítulo 3, versículo 11, também as mulheres devem ser 1 Timóteo no capítulo 3, versículo 11, também as mulheres devem ser respeitáveis, não maldizentes, sóbrias, fiéis em todas as coisas. Aqui a gente já vê o exemplo de diaconisa para a mulher que exerce o ministério de diaconisa, tá, pessoal? Então, a Bíblia não proíbe as mulheres de exercer o ministério de diaconisa, que é serviço, tá, pessoal? Quando a igreja é do homem, o homem faz o que ele quer, ele cria cargo, ele faz o que lhe deseja. Mas quando a igreja é de Cristo, a igreja é do Senhor, tem regras, tem normas, então, para que o povo venha a ser fiel a Deus e ser aperfeiçoado ali por intermédio da palavra, tá, pessoal? Lembrando, pessoal, que como Paulo disse, né, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo. E o homem cheio do seu eu, do ego, não aceitam as palavras de Deus, que mexe com o nosso ego. Aceitar a palavra de Deus nunca foi tarefa fácil, e o homem a cada dia ele deve se esvaziar de si, deixar o seu eu para trás, para que o Espírito Santo possa nos conduzir à verdade. Então, pessoal, a mulher pode exercer o ministério sacerdotal, é antibíblico. No Antigo Testamento Deus não permitiu. No Novo também, após o pecado, a mulher ela está sujeita, ela é submissa ao marido. E quando a mulher ela se torna uma pastora, ela exerce autoridade sobre o homem, ela tem que mandar, ela tem que governar sobre o homem, e não é assim. Como Cristo é o cabeça da igreja, assim é o marido com a esposa. A mulher não pode exercer autoridade em hipótese nenhuma sobre a vida do homem. Então, pessoal, já te agradeço você pela a sua audiência, já convido você, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa estar recebendo os vídeos, tá, pessoal? Vou estar deixando também o link aí do estudo do dízimo, faça o download do estudo do dízimo, totalmente gratuito na página, para que você possa
aprender. Tá bom, pessoal? Pessoal, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e a sua audiência é muito importante. Divulgue esse vídeo com pessoas para que mais pessoas possam conhecer, aprender da palavra do Senhor. A mulher, após o pecado, ela não pode exercer autoridade sobre o homem, tá ok, pessoal? Então, como a palavra do Senhor nos ensinou. Esse vídeo é o vídeo 2, mas para você que está vendo esse vídeo 2, volte no vídeo 1, tem o vídeo 1 que começa explicando melhor e detalhando melhor aí se a mulher pode exercer autoridade sobre o homem. Será que a mulher pode ser pastora? Será que existe esse título, esse cargo na palavra de Deus? Então, atente aí. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tchau. Fui. Fique com Deus. Fique na paz. Que a paz do Senhor Jesus reine sobre a sua vida, o seu lar, a sua casa e a sua família. Fui.